Quem tem mais de 70 anos deve conhecer os exercícios que mostraremos agora. Você vai notar que se sentirá melhor. Quando conseguir, começamos com o primeiro. E se você não conseguir fazer, então com certeza deve praticar, só para adiantar. Uma coisa depende da outra, e o primeiro exercício é muito importante. Mas talvez você pense: ah, não estou nem um pouco afim disso. Te mostro de forma simples. Fique em pé, de preferência em um colchonete. E então você desce, deita de costas, respira fundo uma vez, solta o ar e se levanta novamente. Você deve estar se perguntando: que exercício é esse? Posso afirmar que é um dos mais importantes para o envelhecimento. Aliás, você sabe quantas pessoas deixam de caminhar quando ficam mais velhas porque pensam que, se caírem, não vão conseguir se levantar? Ou porque também pensam: ah, se eu cair, vou me machucar muito. Então, esse movimento de descer, se acostumar a ter contato com o chão e levantar de novo, qual é o melhor exercício? Atenção! O melhor exercício é esse. Desça, deite-se, deite-se. E talvez só como exemplo você acha isso difícil, você percebe: ah, como é que eu devo me mexer agora? Então apoie a perna, porque a perna é mais forte do que o braço. Empurre-se um pouco e então você percebe: aham, dessa posição já fica mais fácil. Então talvez você se apoie. Você chega com dificuldade nessa posição. E como continua agora? Agora talvez você puxe a perna para perto, aí você já colocou um pouco do peso em uma perna, se empurra um pouco mais para cima, talvez agora você tenha um problema. Coloque uma cadeira aqui, imagine que ela está aqui e apoie a mão nela. A cadeira deve estar firme e não escorregar, para que você não acabe caindo ou algo assim. E aí você se apoia na cadeira para se levantar. Primeiro fica de joelhos, depois coloca as duas mãos na cadeira, se empurra para cima, coloca uma perna e depois a outra, e então você se levanta. Não importa o que aconteça e que tipo de ajuda você precise para se levantar, peça ajuda, mas não aceite que outra pessoa te levante, te carregue ou te puxe para cima. Isso é proibido, você tem que fazer sozinho, mesmo que leve 10 minutos. E você vai perceber que, depois de fazer isso por 10 dias, você vai estar irreconhecível. Sim, achei isso tão interessante, porque também vivenciamos isso na prática várias vezes. Porque perguntamos: ei, deita aí só um pouquinho, quero ver como você faz isso. E às vezes era realmente muito triste, porque as pessoas já não conseguiam mais se deitar e muito menos conseguiam levantar depois. E por isso, na verdade, era uma tarefa que eles sempre recebiam: tentar descer e depois levantar de novo. E também, quanto mais você pratica, mais fácil fica. E você também consegue, você vai se levantar de novo, só precisa tentar. E se você já sabe como é quando está sentado lá embaixo, muitas pessoas, muitos idosos com mais de 70 anos, não querem mais sentar no sofá, porque lá eles ficam baixos e não conseguem se levantar, então preferem cadeiras altas que facilitam para eles. Por quê? Porque simplesmente a perna não está mais acostumada a fazer força em ângulos baixos. Deixe um comentário e escreva como você está, eu ficaria muito interessado, nós ficaríamos muito interessados. Você consegue agachar e levantar facilmente? Esse é o exercício mais importante de todos. Até mesmo assentos de vaso sanitário são elevados em alguns casos. Sim, eu já vi isso entre conhecidos e parentes. As pessoas não conseguem mais se levantar do vaso sanitário sentadas, por isso o assento é elevado em 10, 15 centímetros para que a força das pernas seja suficiente. E isso, claro, é a pior coisa que você pode fazer, porque é uma forma de poupar. E aí você pratica ainda menos aquilo que já está fraco e vai piorando cada vez mais. Chega um ponto em que você não consegue mais sentar no vaso, pois não consegue levantar desse ângulo. Tudo depende de prática. Vamos ao próximo exercício. Ela tem a ver com a sua mobilidade corporal, contra o ato de sentar, ou seja, para combater o encurtamento e as tensões causadas por ficar sentado. É o seguinte: você fica em pé com os pés paralelos. E agora a tarefa é bem simples. Acima de você, se você praticar no quarto, tem o teto, e o desafio é conseguir pelo menos olhar reto para cima em direção ao teto.
E se você quiser fazer um pouco mais, então sua cabeça deve ficar na horizontal. Aí você pode até olhar um pouco mais para cima, em direção ao teto, mas o mínimo é que você consiga ver o teto acima de você com os olhos. Naturalmente, a mobilidade ocular também está envolvida nisso. Por que muitos não conseguem mais fazer isso? Pense em quantas pessoas mais velhas acabam andando com andador assim. Por que elas andam tão curvadas para frente com passinhos curtos? Porque aqui tudo está encurtado por ficarem sentadas, algo que nunca compensaram. E é por isso que esse exercício também é um pré-requisito básico para se sentir bem na terceira idade. E a gente nunca deve parar de fazer esse exercício. E me veio outra coisa à mente, exatamente sobre isso. Simplesmente para você vá até o espelho e fique de pé. E veja, quando você anda, se você está andando ereta ou se já está se inclinando um pouco para frente, isso é tão sutil às vezes que a gente nem percebe. Por isso, simplesmente observe. Ou peça para alguém observar se você ainda está andando ereta ou se já está se inclinando para frente. Porque eu acho que é muito melhor se você não precisar andar com um andador algum dia. Sim. E a gente simplesmente não percebe, esse é o problema. De maneira imperceptível, ao longo dos anos piora gradualmente e a maioria acaba se acostumando. Até que alguém diz: você está andando curvado para frente, e aí você se olha no espelho e se assusta porque nem tinha mais percebido isso. Mas o exercício que vamos fazer agora vai te tirar dessa situação. É uma grande chance de te ajudar a sair disso. Você vai fazer? Você vai até uma parede com os pés paralelos. Primeiro, perceba a posição do seu quadril, saia da lordose, ou seja, puxe o umbigo para dentro e leve a virilha para frente. Então, o quadril, que provavelmente já está um pouco inclinado para frente por causa desse encurtamento, se alinha. E quando estiver alinhado, você se empurra cada vez mais para longe da parede e leva a virilha para frente. E você faz isso por 2 minutos, é melhor já fazer junto, vá cada vez mais fundo. Se estiver difícil para você, porque não praticou muito nos últimos anos ou décadas, pode deixar a cabeça reta no começo. Assim, o exercício fica bem menos cansativo. E o principal encurtamento está justamente nessa região. Então, você não perde nada no começo e, com o tempo, quando perceber que está melhorando, pode avançar. É possível, aí você pode ir aumentando cada vez mais o movimento da cabeça também. Que você praticamente desde a raiz do cabelo, eu diria, né, até lá embaixo nas pernas, tem toda a linha de alongamento. E quando você sentir que consegue, depois que passar 1 minuto, vá sempre até o ponto em que ainda seja uma dor suportável. Aquela dor de alongamento confortável. Quando passar 1 minuto, aí você começa a empurrar o tronco para cima, como se quisesse se endireitar de novo. Mas como você está segurando firme, isso não é possível. Mas colocar essa força, isso é muito importante, especialmente para quem tem mais de 70 anos para o metabolismo, na região abdominal e assim por diante. Acontece tanta coisa aí, eu poderia falar sobre isso por horas, mas simplesmente sinta como você vai se sentir cada vez melhor depois. E aí você faz isso só 2, 3 vezes. Pressiona de novo, relaxa, vai um pouco mais fundo, pressiona de novo, relaxa, vai mais fundo. E então você vai saindo devagar. E faz isso uma vez. Equilíbrio, simplesmente relaxa para frente. Não precisa de ser muito agora. Só aquilo que foi curto agora, atrás, fazemos um pouco mais longo de novo e depois saímos. E então dê alguns passos e sinta como isso está. Eu simplesmente acompanhei, mesmo que não tenha dado para ver. Eu simplesmente amo esse exercício. Aproveite o tempo. Você realmente deveria fazer isso 2 vezes por dia, até 3 vezes. Não precisa ser assim. Olha, você pode fazer 2 vezes, mas uma vez já é suficiente. E uma vez regularmente é muito melhor do que 3 vezes a cada 5 dias. Então, último exercício. Agora é sobre a rotação e a mobilidade dos ombros. Você se afasta novamente de uma parede. Ok, pés na largura dos ombros e agora preste atenção. Por favor, os pés não podem se mover junto. Eles precisam ficar exatamente onde estão no chão sem sair do lugar. Então, escolha qual lado você quer treinar. Direito, esquerdo, tanto faz. Estenda o braço esquerdo para fora e puxe o braço para trás. E ao mesmo tempo, vire a palma da mão para cima, esqueci de dizer isso. E gire, pare, já está bom aqui.
Para os acima de 70 anos, o ângulo é de forma que seu braço fique perpendicular à parede. Cada centímetro ou grau a mais no ângulo é uma vantagem, mas é isso que dizemos. Alguém acima de 70 anos definitivamente deveria conseguir fazer isso. E o exercício para isso é assim: você fica de frente para uma parede, coloca o braço exatamente nessa posição na parede e aproxima o ombro. Então você já deve sentir puxar no braço. Se você tem problemas de impacto ou problemas no ombro, então você pode diminuir o ângulo até que fique mais confortável para você. E então, com o passar dos dias, você deve ir subindo cada vez mais até que, em algum momento, você esteja na horizontal. E então você gira o tronco para longe disso e já estará bem alongado. Espero que você já esteja fazendo esse exercício e então sinta exatamente que a intensidade ainda está bem suportável. Continue indo mais fundo. Isso puxa no ombro, puxa para os braços, pode puxar até as pontas dos dedos. Como está puxando para você, Petra? Puxa. Puxa, puxa. Onde está puxando aí? Sim, boa pergunta. Sempre bom sentir por dentro. No braço superior? Braço superior. E então entrar um pouco mais. Agora já passou 1 minuto, quando passar 1 minuto. Então você pode, se quiser, o que seria uma vantagem, pressionar a mão contra a parede. Pressione contra a parede o mais forte que puder e depois relaxe novamente. E então você continua alongando e mais uma vez pressiona contra a parede. Pressionar com mais força intensifica o efeito de fortalecimento. E não se trata apenas de ganhar força, mas quando você relaxa, percebe, agora vai um pouco mais longe, porque ao fortalecer nós cansamos o músculo, fazendo com que ele ceda mais facilmente. E então fazemos isso de novo contra a parede. Empurra, depois relaxa novamente. E então saia dessa posição e puxe o braço ativamente para trás o máximo que conseguir. E então, novamente, os músculos da frente e os músculos de trás do ombro se seguram. Como ajustamos melhor a articulação do ombro para evitar artrose e sobrecarga? E então solte o braço. Muito bem feito. Pratique diariamente e vai melhorar cada vez mais no exercício. Isso mesmo. E o melhor é que agora você compartilhe este vídeo e, eu preciso olhar aqui. Sim, exatamente. O melhor é que você compartilhe este vídeo agora. E olha só, quantas pessoas podem fazer esses exercícios? Então desafie eles. Sim, fale algo como, ei, ainda consegue fazer isso aos 71 anos. Mostre que está em forma e provoque um pouco. Eles vão te agradecer, porque vão perceber que estão se sentindo cada vez melhor.